boa noite a todos e todas. Agradeço mais uma vez o convite da doutora Gabriela para discutir esse tema tão relevante, principalmente pelas inúmeras notícias e iniciativas do poder público no sentido de desenvolver a inteligência artificial. Hoje o enfoque, né, já que IA acaba sendo um termo tão amplo, o enfoque vai ser a inteligência artificial no judiciário e dentro de aspectos de transparência. Então, o que eu quero trazer um pouco para vocês hoje é por que é importante aproveitar todos os benefícios da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo também conhecer como esse sistema funciona, justamente para a gente poder tanto fiscalizar quanto validar o próprio comportamento do sistema e realmente usufruir de todos os benefícios que a tecnologia pode nos trazer. Eu vou compartilhar alguns slides aqui para ajudar na apresentação. Se a Gabriela só puder me confirmar se está já aparecendo. Tá sim. Beleza. Agora, pode começar. Então vamos lá. Então, antes de a gente tratar sobre o tema da transparência e a IA no judiciário, talvez valha ressaltar o que consta na própria proposta do marco regulatório de IA que ainda está tramitando. Apesar de não estar em vigência, acho muito interessante a gente discutir esse projeto de lei, que é o 2338, justamente porque já foi criado por uma equipe de juristas e técnicos e agora está tramitando no Senado já uma proposta já até adaptada do próprio PL 2021 que tramitava anteriormente. E por que transparência, né? Dentre tantos princípios existentes, por que a gente vai falar de transparência? Bom, antes mesmo de analisar esse próprio PL que está tramitando no Brasil, diversos países do mundo inteiro também já regularam ou estão regulando a IA em seus próprios países. E eu verifiquei princípios de várias sugeridos por entidades internacionais ou sugeridos por esses países, e eles, apesar de a maioria dos princípios serem similares, eles se distanciam em alguns pontos. Mas um ponto que encontrei em comum entre todos os países, pelo menos entre os países e entidades que eu analisei, é a questão da transparência. Então, todo mundo menciona a transparência como um princípio para o desenvolvimento da inteligência artificial. E além da transparência, né, por si só, que seria a própria compreensão de como essa tecnologia funciona, a compreensão de quais dados foram utilizados para esse treinamento, eu visualizo que ela é um insumo até para a gente validar outros princípios. Então, como que a gente verifica se um sistema é justo, tem equidade e tem inclusão? Bom, precisamos de transparência, mas cada princípio vai exigir um nível eh, específico de transparência. Alguns princípios só vão exigir, talvez, conhecer os dados que alimentaram o treinamento, outros vão exigir a gente conhecer o próprio comportamento desse modelo matemático, e como a gente vai ver também no decorrer da palestra, a conhecer exatamente o modelo matemático não é algo muito trivial, justamente pelos inúmeros algoritmos que podem ser utilizados para o treinamento. Mas reconhecer a importância da transparência, talvez isso auxilia quem contribui tanto para a criação de sistemas ou para a solicitação de sistemas, já talvez é um ponto muito interessante justamente para a tomada de decisão da própria escolha do algoritmo que vai ser aplicado. Então, se eu preciso prestar contas e dar muitas explicações sobre o funcionamento do meu sistema, justamente porque se ele tiver um comportamento inadequado, pessoas podem ter seus direitos fundamentais violados ou não ter acesso a algum serviço do governo, então talvez eu já não possa utilizar um algoritmo de treinamento que seja muito opaco, justamente por esse dever de explicação que o governo tem, e acaba sendo um dever até muito mais cobrado do que das próprias entidades privadas, justamente pelos princípios constitucionais envolvidos, né? Temos o princípio da motivação, o princípio da publicidade e a própria proteção dos direitos fundamentais, que é um dever do próprio poder público. Também mencionando outros princípios, né? A questão do crescimento inclusivo, a liberdade de decisão, de escolha. Aí também entra um princípio talvez até um pouco colateral, que é as pessoas terem ciência que estão sendo submetidas a um sistema de IA. Então, será que sempre as pessoas são informadas que
que aquela decisão não foi oriunda de uma pessoa e sim foi de uma inteligência artificial. Se ela quiser recorrer daquela decisão, isso é acessível para ela, ela consegue compreender como a decisão foi tomada, quais dados foram utilizados, até para verificar se aquela decisão está de acordo com o que a própria legislação prevê. A próprio questionamento, então, é viabilizado através da transparência. Então, a há vários aspectos acabam passando pela própria transparência. Então, por isso, até esse foi o tema da minha tese de doutorado. Eu gosto de falar muito sobre a questão transparência, justamente pelos diversos enfoques que a gente pode dar, tanto enfoques técnicos, em conseguir explicar uma transparência adequada para o destinatário. Então, já puxando um pouco do assunto, cada transparência deve ser adequada a quem recebe a informação. Então, o cidadão que quer saber informações do sistema, ele não pode receber um modelo matemático ininteligível para ele. O desenvolvedor que está testando a aplicação de inteligência artificial, talvez ele possa receber esse modelo matemático e testar para ver se o sistema está com o comportamento previsto. Então, são diversos aspectos que podem ser estudados e acaba sendo um tema muito complexo e difícil a gente conseguir até resumir numa palestra de 1 hora que vai ser hoje. Mas pelo menos eu quero trazer para vocês vocês vejam essa importância da transparência e agora, principalmente sobre o impacto do judiciário, o quanto mais o judiciário vem utilizando esse tipo de tecnologia, será que entidades como a OAB, os próprios advogados, podem exigir essa transparência do judiciário? Então, quais os limites? Quais os impactos dessa tecnologia? Então, se o judiciário talvez está usando uma inteligência artificial apenas para identificar a jurisprudência mais relevante, será que dele poderia ter menos transparência, porque não tem tantos impactos negativos, caso uma jurisprudência relevante não seja identificada da forma mais correta possível? Mas se o judiciário está utilizando uma inteligência artificial para a tomada de decisões em alguns tipos de casos, e ocorreu um erro, então alguém vai ter seu direito violado, não vai ter o acesso à justiça devido. Aí eu vejo talvez um dever de transparência muito maior, justamente pelos impactos que podem ocorrer. Então são inúmeras possibilidades que a gente pode pensar e acaba trazendo maior relevância para esse próprio tema. Aí entra também a própria questão do controle social, que é não só os advogados, né, mas os próprios cidadãos, que acabam sendo que entram na justiça, né, em busca de seus direitos, querendo fiscalizar como essa decisão foi tomada, se foi utilizado um sistema automatizado, a própria prestação de contas do tribunal, entre outros motivos, né. Esse é algum dos princípios mencionados até nesse próprio PL, mas até o próprio regulamento europeu, que foi um dos subsídios para a criação do projeto de lei brasileiro, também acaba passando por esse tema transparência. Então também, estudei muito o que vem sendo discutido na Europa, justamente porque alguns dos desafios que estão sendo enfrentados lá, com certeza também vão passar pelo Brasil. Se na verdade também já estamos enfrentando, né. Bom, apesar da comissão ser inteligência artificial, acho que nunca é demais a gente dar um conceito básico, né, até porque o público pode ser muito diverso e que está assistindo essa palestra. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, na verdade, acaba sendo um termo muito amplo, vários tipos de algoritmos podem ser aplicados, e o aprendizado de máquina acaba sendo uma categoria desses algoritmos que podem ser aplicados. Mas como na maioria das vezes a gente vê, que pelo menos presenciamos, sistemas de IA baseados em dados passados para projetar dados futuros, então eu vejo que a grande maioria dos sistemas de IA que vemos hoje em dia são de aprendizado de máquina. Então, quem busca implementar um sistema de IA desse, provavelmente tem uma grande massa de dados. Essa massa de dados vai ser utilizada até para projetar dados futuros, quando a gente não tem determinados resultados. E, de acordo com os dados que nós possuímos, alguns algoritmos devem ser escolhidos. Então, se queremos projetar se um juiz vai dar uma decisão positiva ou negativa para um determinado caso.
Então, talvez a gente use algoritmos de mineração de texto. Se queremos criar um rótulo, né? Então, quando um determinado processo chega no judiciário, eles querem que seja identificado se trata de direito penal, direito civil ou direito do trabalho. Então, talvez um algoritmo classificatório possa ser utilizado. Se trata de imagens, então queremos ver se o advogado que está peticionando é o mesmo advogado que consta lá no site da OAB, então quer ser feita uma comparação de imagens. Também, então, tem outros tipos de algoritmos que podem ser utilizados. E dentro dessa categoria de algoritmos, tem algoritmos específicos, então tem geralmente um nome associado a cada um deles. E esses algoritmos têm configurações, então nessas configurações o algoritmo pode ser adaptado, então principalmente quanto à questão da precisão do sistema, qual é a porcentagem de erro aceito, como a própria seleção dos dados, tanto para treinamento quanto teste, vai ser aplicado. Então há várias decisões de projeto que entram só nessa questão da seleção dos dados e escolha do algoritmo. E aí já entra, acho que talvez o primeiro ponto de transparência. Quando alguém cria um sistema de IA, todas essas decisões foram documentadas? Então, alguém que questione a própria seleção dos dados. Então, vamos dizer, um sistema de inteligência artificial via conhecimento facial. O que vemos mundialmente, né, que é mediatizado, é que há muitos problemas no reconhecimento equivocado de pessoas de algumas raças. A primeira pergunta que se faz: como foi feito esse treinamento? Quais os dados utilizados? Havia uma base representativa para cada tipo de raça e para cada tipo, talvez, de gênero? O sistema ele erra, qual é a porcentagem de erro para cada raça nesse sistema? Então, esse é só um exemplo, né, de algum um tipo de erro muito conhecido e um tipo de teste que pode ser feito para verificar se o erro é originado por esse tipo de seleção da amostra de treinamento. Mas há outras inúmeras decisões, até não vou entrar tanto nos aspectos técnicos, que podem ser consideradas e também devem ser mapeadas, porque quando o sistema entra em produção, por um sistema de inteligência artificial ser um sistema automatizado e é um volume de decisões muito grande que pode ser tomado, o impacto pode ser até incontável, né? A gente não consegue até mensurar o volume desse impacto. Então, por isso que é muito interessante conhecer previamente, conhecer os pontos cegos do sistema, ter as decisões totalmente mapeadas e até fazer um próprio gerenciamento de risco. Então, além de conhecer os erros, estabelecer como que vão ser gerenciados esses erros. Então, que opção vai ser dada à pessoa que foi submetida a esse sistema de IA, como esse problema pode ser contornado, se a pessoa que foi submetida a esse sistema de IA, ela pode recorrer e pedir para ser julgada por um ser humano. Então, tudo isso deve estar previamente mapeado, justamente para as pessoas usufruírem dos benefícios da IA e não acabarem sendo prejudicadas por esses tipos de sistema. Bom, e tendo então todo esse mapeamento dos dados utilizados, a escolha do algoritmo, e esse treinamento feito, chegamos a um modelo matemático. E é esse modelo matemático que acaba sendo o próprio sistema de IA, que acaba sendo é um termo, acaba todo mundo comentando sobre sistemas de IA. E o que esse modelo matemático faz? Então, baseado nos dados de entrada, ele consegue estimar uma variável de saída. Aqui, como eu comentei, né? Então queremos um sistema de IA do judiciário que faça uma projeção se um juiz vai dar uma sentença favorável ou desfavorável. Então, o que poderiam ser dados de entrada? O tipo do réu, ou talvez quem é o réu, o direito que ele está pleiteando, qual é o fundamento do direito, qual é o argumento que ele está utilizando. E baseado em todas as decisões que já ocorreram no passado, ele consegue estimar qual é a saída. Só que, mais uma vez, sem uma seleção adequada desses dados, podemos ter um modelo matemático enviesado. Então, acaba reproduzindo erros humanos que já existiram no passado e que talvez não seja o comportamento adequado, né? Então, aqui a gente já volta um pouco antes. Qual que é a finalidade quando se cria um sistema de IA? A gente quer
pelo menos, economizar recursos humanos. Então, geralmente o poder judiciário, até pela demora que os processos tramitam, a falta de servidores públicos para julgar o volume de processos que chegam diariamente para julgamento. Então, já é uma justificativa para usar uma inteligência artificial. Mas qual é o erro tolerável dessa inteligência artificial? Então, se pessoas estão sendo submetidas em ter seus direitos, ter seu processo é, sendo correndo na justiça ou já sendo negado conhecimento, será que vale a pena? Será que uma pessoa preferiria que o processo dela demorasse 10 anos para ser julgado, ou ela já preferia correr esse risco do processo dela nem ser conhecido para essa tramitação? Então, talvez algo para ser ponderado e algo para ser pensado muitas vezes antes da própria construção do sistema. É estabelecer quais os riscos e quais os impactos que podemos aceitar antes mesmo de construir esses sistemas. Não é uma decisão tranquila, né? É uma decisão fácil. Até sugiro que, quando isso é tratado dentro do poder público, e principalmente de acordo com os impactos que esses sistemas podem ter, as pessoas que são impactadas também devem ser consultadas antes da construção desse tipo de sistema. Então, um exemplo, né, fictício, a própria OAB representando os advogados, ou talvez até uma entidade representando as pessoas que têm os processos que tramitam no judiciário, deveriam ser consultadas se as pessoas, em troca de uma celeridade maior, topariam ter abdicar de aceitar alguns riscos em troca dessa maior celeridade. Então, não é algo que exige muita discussão para ser avaliado. E como eu comentei, né, sobre a questão da transparência, temos abordagens transparentes e abordagens opacas. Quanto maior a transparência desse algoritmo, é mais fácil gerenciar esses riscos. Então, conhecendo como esse algoritmo funciona, conseguimos realizar testes e saber exatamente quais são os pontos cegos, o comportamento que acontece, e justamente a pessoa tendo essa ciência do que foi negado ou não seu direito dentro do sistema, ela consegue recorrer. Só que quando utilizamos redes neurais profundas e algoritmos mais opacos, nem o programador consegue dar essa devida explicação. Aí que começam os maiores problemas. Então, se nem o programador consegue explicar exatamente como esse modelo foi criado, como que uma pessoa que foi submetida a esse sistema de IA vai poder questionar que aquela decisão não está correta? Então, aí que começam os problemas e talvez discutir a própria existência do sistema. Mas, como eu disse mais uma vez, tem que ponderar muito o contexto. Então, qual é o contexto, qual é o impacto possivelmente negativo associados a cada sistema desse. Então, antes da gente abordar até alguns casos práticos, eu quero trazer para vocês 2 conceitos que eu considero muito importantes quando a gente fala transparência, que são a interpretabilidade e a explicabilidade. Então, dependendo do algoritmo utilizado, esses algoritmos são interpretáveis. O que é um algoritmo interpretável? É um exemplo mais tranquilo para esse tipo de conceito é a questão da árvore de decisão. Então, a partir de dados do treinamento, esses dados são aplicados no algoritmo da árvore de decisão, e o modelo matemático criado ele é tão simples que uma pessoa que, mesmo não sendo da área técnica, da área computacional, ela consegue compreender como esse modelo matemático foi criado. E se ela, a partir de outros dados de entrada, quiser prever uma saída, ela consegue alimentar esse modelo matemático e consegue chegar numa saída. Então, é totalmente essa simulação dos dados de entrada e saída é muito tranquila. Isso seria um exemplo, no melhor dos mundos, né, de um conceito, um algoritmo transparente. E quando esse algoritmo não seria transparente? Então, que exigiria uma explicabilidade. Bom, acho que o exemplo mais fácil e que talvez já todo mundo acabe conhecendo hoje em dia é o próprio ChatGPT. O ChatGPT, ele usa algoritmos de redes neurais profundas para o treinamento dele. Então,
Se alguém quiser perguntar para o ChatGPT, olha, como é que você. Eu fiz uma pergunta para você e você me deu uma resposta. Eu quero que você me explique, com base nos seus dados de treinamento, como que você chegou nessa resposta. Quais dados você foi ensinado para você chegar nessa resposta que você me deu? Quais as fontes dos dados que você recebeu? Como que isso que você aprendeu percorreu dentro do seu modelo matemático? Se eu mudasse um verbo na minha pergunta, qual a resposta que você daria? Esse verbo mudaria a sua resposta? Então, a partir dessas perguntas, e também pela própria opacidade do ChatGPT, que não disponibiliza nem na forma de modelo matemático super complexo, não tem nenhuma transparência, então a gente não consegue nem conhecer qual algoritmo exato foi utilizado para o treinamento, quais as fontes das informações, então se foi de site, se foi de algum PDF, não sabemos exatamente qual a fonte daquela informação, e nem o próprio modelo, então o próprio modelo matemático, por onde passam aquelas tomadas de decisões internas, também a OpenAI, que é a detentora do ChatGPT, não dá nenhuma transparência nesse sentido. Mas caso eles resolvessem dar, então, isso seria ações de explicabilidade, que resumiriam em qualquer ação ou procedimento aplicado em um modelo com a intenção de esclarecer ou detalhar. Só que aí está o grande problema. Mesmo com a boa vontade do criador da inteligência artificial que use redes neurais profundas, eles no máximo chegam a um comportamento aproximado do que exatamente acontece nas redes neurais profundas. Dificilmente eles vão ter um modelo interpretável, como é o caso das árvores de decisão. Então, é sempre um modelo aproximado, e quanto mais dados de treinamento, mais parâmetros de entrada, essa aproximação acaba decaindo muito mais da real, dessa explicação completa do próprio comportamento do sistema. Aí, já fazendo uma própria analogia com o judiciário, se o judiciário resolver usar uma tecnologia similar ao do ChatGPT para a criação de textos e sentença, como é essa transparência? Então, se é utilizado uma API de uma empresa privada, podemos dizer até que a transparência é zero. Porque quando se trata de se é difícil explicar o próprio algoritmo quando o treinamento é feito localmente dentro do tribunal, quando é feita uma contratação que uma empresa faz processamento, no caso da OpenAI, praticamente não existe nenhuma transparência. Então, até que ponto o judiciário, que tem o dever, né, até pelos princípios constitucionais de publicidade e motivação, ele poderia utilizar esse tipo de tecnologia, sabendo que a pessoa que vai ser submetida, que vai ser afetada por essa tecnologia, não consegue nem compreender como esse texto, essa sentença ou essa decisão foi tomada por esse tipo de inteligência artificial. E aqui eu levanto um ponto muito importante que talvez não é discutido. Também eu acabei comentando, né, que muitos tribunais não têm servidores suficientes, tanto na parte judiciária quanto na parte técnica, e acabam terceirizando muitos sistemas de TI. Então, também, mais uma vez, como que é feita essa contratação? Estamos contratando empresas brasileiras. Nesse contrato das empresas brasileiras, elas têm o dever de dar essa transparência ou explicar exatamente o funcionamento interno, ou pelo menos quais os dados ela está utilizando. Ou ainda, se utilizamos uma empresa estrangeira, também tem esse dever da empresa estrangeira nos fornecer a transparência, que já sempre tem que ser ponderado, né? A questão dos benefícios e dos possíveis impactos, e como que esses impactos podem ser compreendidos até para fins tanto de corrigir a tecnologia, quanto as pessoas que foram prejudicadas também compreenderem e puderem recorrer da própria decisão. Então é um ponto muito importante, e quem quer tratar a transparência precisa conhecer esses dois conceitos. E antes de falar de IA, eu queria comentar um caso com vocês essa noite, e do quanto é difícil falar de transparência no judiciário. Então, aqui eu trago um estudo de caso sobre sorteios nos tribunais.
Então, ao meu ver, né, sorteio acho que nem acaba nem utilizando inteligência artificial, justamente porque é uma questão tão simples dentro da computação, que seria a partir de um número de juízes, um número de turmas, um processo cair para uma determinada vara, uma determinada turma, um determinado juiz. Então, basicamente, se eu fosse montar um algoritmo de sorteio bem simplificado, eu pegaria os juízes ou as varas, que talvez, tem juízes que não estão de férias ou não estão com tantos processos acumulados, e faria uma escolha automatizada de alguns deles quando chegasse um processo novo. Até o próprio CPC, prevê, né, essa questão do sorteio automatizado. Antes mesmo, não sei se é de conhecimento de todo mundo, e eu também não era nem no meu conhecimento, porque eu sou uma advogada relativamente nova, mas antes da informatização do judiciário, os processos que adentravam os tribunais, eles eram sorteados por meio de uma bolinha de bingo. Então, acho que tinha um determinado dia, um horário que era feito, e todas as pessoas que queriam saber qual turma, qual vara caiu o seu processo, elas compareciam nessa sessão pública, e a partir dessa bolinha de bingo, era sorteado em qual vara, em qual turma iria cair o processo. Com a informatização e com o processo eletrônico, tudo isso foi informatizado. Então, esse deixou de ser utilizada a bolinha de bingo e começou a ser utilizado um algoritmo para sortear o processo. Então, mais uma vez, é um algoritmo teoricamente simples, ou deveria ser pelo menos, né, não tem motivo para utilizar uma inteligência artificial com aprendizado em dados para isso, e deve sortear para qual juiz vai cair esse determinado processo. Então podemos ver, então tem o artigo 930 do CPC, que fala sobre ao sorteio eletrônico, o dever de publicidade. Temos o artigo também 289 do CPC, que a distribuição pode ser fiscalizada pela Parker. Então, quando esse sorteio era feito lá com a bolinha de bingo, as pessoas podiam presenciar a bolinha girando e sendo retirada pelo servidor público. E só que qual é o problema que vemos atualmente agora com o sorteio dentro do processo eletrônico? Há um algoritmo fazendo esse sorteio e a gente, os advogados e a população no geral não conhecem como esse algoritmo funciona. Aí já começam outros problemas. Primeiro, não há um sistema único utilizado pelos tribunais para fazer o sorteio dos processos judiciais. Então, podemos ter comportamentos de sorteio diferentes dependendo do tribunal e dependendo do sistema que é utilizado. Pelo que eu verifiquei, o sistema PJE, que acaba sendo um sistema que é o mais incomum de vários tribunais, ele até detalha um pouco de como o sorteio é feito, mas com o detalhamento que é feito dentro do manual do PJE, não é possível simular e saber exatamente, a partir de um determinado horário ou saber os juízes que não estão de férias, em qual juiz exatamente que vai cair. Então, mesmo conhecendo os critérios, não é possível simular o comportamento do sistema. Aí eu vejo o primeiro ponto. Como que o advogado vai fiscalizar e vai validar que esse sorteio é válido e efetivamente, deveria ter caído aquele juiz, porque pelas regras estabelecidas, o advogado, como que ele vai validar se ele não conhece o algoritmo? E por que que eu fiz essa analogia, né, mencionando sorteio, sendo que sorteio não é uma inteligência artificial propriamente dita? Então, aqui a gente já fala sobre talvez uma dificuldade até do poder público, dar essa transparência. A gente até já quando foi criada a própria lei de acesso à informação, esse problema não foi resolvido, e eu vejo que se atualmente não conseguimos nem compreender o algoritmo do sorteio, que é um algoritmo simples e que se fosse transparecido seria de fácil entendimento, então, mais uma vez, de forma fictícia, há uma lista de juízes que não estão de férias e juízes que não estão sobrecarregados, de acordo com o número de segundos que foi protocolado o processo, é utilizado esse valor de segundos para calcular em qual juiz teria caído. Esse seria um exemplo de critério fictício. Só que como esse critério atualmente não é transparecido pelo judiciário,
a nossa própria garantia, né, como advogados, que o CPC nos dá sobre essa fiscalização do sorteio, já nos é impedida, justamente porque não conhecemos como esse sorteio é realizado. E quando a gente for falar de transparência na IA, então a transparência na IA é muito mais complexa que um próprio algoritmo de sorteio. Então, aí vem a seguinte, talvez questionamento até para reflexão. Se o judiciário não consegue explicar nem o algoritmo de sorteio, mesmo que ele tenha boa vontade para querer explicar o algoritmo da IA, ele vai conseguir? Então, talvez é algo até para tanto para os advogados quanto para a própria OAB refletir. E, mais uma vez, é questão de avaliar os impactos. Então, em que contexto essa IA está sendo utilizada? Ela pode afetar, pode restringir direitos dos advogados, pode restringir direitos das partes. E se não conhecemos como a tecnologia funciona, não vamos poder, na verdade, nem validar se realmente o direito foi restringido de forma indevida ou se realmente poderia ter sido restringido. Então, eu vejo um ponto como muito importante e que, mesmo todos os benefícios que a tecnologia nos proporcione, se ela não estiver adequada ao que a própria legislação prevê, acaba pondo em dúvida até a própria existência da tecnologia. E essa discussão sobre os sorteios nos tribunais, na verdade, não é nova. Ela começou lá em 2018, quando o STF começou a ser questionado como ocorria esse sorteio dos processos judiciais no próprio STF. Então, uma decisão já de no mínimo 5 anos atrás. Na época, saíram muitas notícias sobre esse tema. Os questionamentos foram tantos que, mesmo 2 anos depois, o STF ainda estava tentando se adequar, tentando trazer um pouco de transparência para esse sorteio. Mas mesmo assim ainda acaba que nem todos os tribunais do Brasil, até pelos sistemas diversos que utilizam, ainda não tem um pouco de transparência, né, ainda quanto mais exigir uma transparência a ponto do advogado compreender exatamente qual juiz ou qual turma o processo deveria ter sido distribuído. Então vejo um ponto como muito importante e que pelo menos em 2020 o STF tentou resolver em parte esse problema. É um assunto que é bem pertinente atualmente. E ainda assim, falando em 2020, 2021, na época, a USP acabou até publicando um artigo científico dando uma sugestão de um sistema de sorteio para o judiciário utilizando tecnologia blockchain. Então, talvez demonstrando essa própria insegurança jurídica, né, sobre como esse sorteio era feito, esses professores da USP deram essa sugestão, mas não tenho conhecimento se foi adotado ou não. Justamente porque, como não é transparente o funcionamento, não conseguimos nem saber se eles aplicam essa tecnologia ou qual exatamente eles aplicam. Então, acabei falando um pouco para vocês de inteligência artificial, só fazendo um comparativo, né? Não sei se é claro para todo mundo. Uma programação clássica, que é um sistema com dados de entrada. Então, a partir de regras e dados, temos respostas. E uma IA, a partir de dados e respostas, temos regras. Eu acho que é um ponto muito importante destacar, porque quando a gente fala de inteligência artificial, eu vejo muitas pessoas chamando tudo de inteligência artificial. Então, no caso do sorteio, né? Eu já vi pessoas se confundirem que qualquer sistema do tribunal seria um sistema de IA. Então, alguém até poderia chamar que o sistema de sorteio é um sistema de IA. Então, não, porque um sistema de sorteio ele é baseado em regras. Então, quais as regras para ocorrer esse sorteio? E são justamente essas regras que o judiciário não abre. E os dados seriam os dados, talvez, dos juízes ou das turmas disponíveis para serem sorteados. Então, com base na junção dessas duas informações, temos a resposta de qual turma, de qual juiz foi selecionado. Se, também numa hipótese fictícia, o sorteio fosse utilizado uma IA, então, a partir desse aprendizado de todos os sorteios que ocorreram, então, a partir dessas respostas, dessas informações de sorteios, ele criaria um padrão, né? Então, vamos dizer, sempre que em julho a determinada turma tem menos processos, então ela é sorteada para receber mais processos em julho.
também uma hipótese fictícia, né. Então ele criaria essa regra, justamente porque foi a partir dessas interações que o sistema identificou que esse era um padrão existente. E a partir desse padrão existente, ele começa a replicar esse padrão. Então, tendo qualquer também problema nesses dados, qualquer dado viciado, mal alimentado aqui, acaba repercutindo na própria criação das regras. Mas então também só quis destacar um ponto que eu vejo que acontece muito, é muitas pessoas chamando qualquer sistema do judiciário também de IA. Então precisamos ter esse cuidado. E aqui eu trouxe para vocês, talvez é uma figura ininteligível para quase todo mundo, né, mas, quando eu falo de um sistema de IA e que não é compreensível nem para um programador, eu estou ilustrando através dessa figura. Então vamos supor, né, um advogado, um sistema de ato judiciário que quer prever se a sentença de um juiz vai ser favorável ou desfavorável. Então aqui colocamos como parâmetro de entrada o argumento do advogado, qual o fundamento, legislativo e qual é os fatos que ele mencionou. O sistema percorre um caminho aqui internamente e ele acaba dando essa decisão com base nesse caminho percorrido. Só que justamente por essa complexidade desse modelo matemático, o programador não é capaz de informar de forma tão trivial quais exatamente os caminhos que foram percorridos para chegar na decisão. No máximo, ele consegue, a partir do modelo matemático, inserir os dados de entrada e ter a saída, mas ele não consegue explicar qual é o peso que foi dado para cada variável, se uma variável tivesse mudado de valor, se o caminho percorrido teria sido diferente. Então, aqui eu demonstro pelo menos uma parte do que seria um algoritmo opaco, justamente por causa dessa complexidade envolvida. E quando falamos de sistemas como o ChatGPT, que são muito mais complexos, esse desenho acaba sendo 100 vezes, 1000 vezes maior que esse próprio que eu trouxe. Aqui eu também trouxe um outro tipo de algoritmo de IA, que também a gente chama de classificatório, então com base esse também entra mais um pouco na parte estatística, né, então com base numa linha que separa, a gente consegue prever, se pertencem a classificações diferentes. Mas também talvez esse é um pouco mais transparente que as próprias redes neurais profundas, mas também exige que essa informação, né, então a própria explicação de como esses dados são classificados como, desfavoráveis ou desfavoráveis ao réu, devem ser fornecidos ao destinatário da informação numa informação que ele compreenda. Então também não adianta a gente para um cidadão entregar um gráfico como esse, ou entregar um modelo matemático, de uma rede neural como essa, justamente que uma pessoa não é capaz de compreender, uma pessoa, no caso um cidadão com conhecimento não técnico, exatamente o funcionamento desses modelos. E as preocupações, né, sobre transparência acabam aumentando, então a gente comentou sobre o próprio caso de sorteio da STF, que acaba não sendo uma IA, mas externa um pouco da nossa preocupação, né, a falta de transparência. E conforme a gente é amplamente mediatizado, há vários tribunais têm investido em inteligência artificial. Aí eu já trago novamente o questionamento, quais os impactos desse sistema e se os sistemas que podem ter impacto negativo muito alto, se eles têm a devida transparência. Então, talvez é algo também é necessário averiguar caso a caso, justamente para a gente também não impedir o desenvolvimento da tecnologia, justamente porque o judiciário pertence ao contexto do poder público que precisa desse tipo de tecnologia, justamente como a gente viu. Faltam servidores públicos para julgar o número de processos que chegam no judiciário. Mas, como eu mencionei, o contexto envolvido, os impactos negativos envolvidos, tem que ser ponderado na tomada de decisão e na construção dessas próprias tecnologias. Então aqui eu trouxe uma notícia, né, sobre de 2022, sobre o número de projetos de IA no judiciário. Aqui eu trago um exemplo de IA que está sendo utilizado no TST, que é o sistema BEM-TV. Ele faz análise automática de tempestividade, então se o processo observou um prazo ou não.
E aqui por isso que por que eu trouxe exatamente esse sistema de IA do TST para comentar? Bom, como eu mencionei, para a gente até fazer um juízo de valor do sistema de IA, a gente tem que analisar o contexto. É muito interessante quando o judiciário faz um sistema de IA para um contexto bem específico. Então, é um sistema de IA de análise de tempestividade. Então, se os processos observaram os prazos. E por que eu achei muito interessante essa abordagem do TST? Por quê? Porque por mais que a pessoa talvez não compreenda exatamente como a IA fez, como a IA tomou essa decisão, se o prazo foi observado ou não, se um advogado tiver uma negativa, então seu recurso não foi conhecido no TST, ele tem possibilidade de recorrer, tá, através de uma petição, porque o processo judicial permite isso, e demonstrar para o juiz: olha, meu recurso não foi conhecido, mas aqui está a data do trânsito em julgado, ou aqui está a data da decisão, aqui está o prazo previsto pela lei, e efetivamente eu consigo demonstrar para o judiciário que meu processo está tempestivo. Então, mesmo não tendo essa transparência como a IA tomou a decisão, talvez prejudicou o próprio advogado, ele consegue recorrer e reverter essa decisão negativa. Então, eu achei muito positivo o TSE, então fez uma IA até para dar celeridade todos os servidores que eram alocados para cálculo dos prazos puderam se dedicar para outras atividades os cidadãos e os advogados que foram submetidos a essa tecnologia têm uma possibilidade de recorrer justamente pela facilidade com que esse tipo de assunto pode ser tratado, mesmo não tendo exatamente uma transparência exata desse tipo de tecnologia. Mas se fosse algum outro contexto, né, então vamos dizer que o advogado não tivesse como explicar, até porque ele nem soube exatamente por que o processo dele não foi conhecido. Aí ficaria um pouco mais difícil até argumentar e provar para o juiz que o recurso dele deveria ser conhecido. Então, também, mais uma vez, é muito interessante ponderar o contexto e os impactos negativos e como as pessoas podem recorrer no caso dessa decisão indevida da tecnologia. Aqui também uma questão do STF, né, com o projeto Victor, que também aplicou a inteligência artificial. Também eu vejo como muito positivo, porque eles usaram uma inteligência artificial para identificar temas de repercussão geral. Mais uma vez, fazendo uma análise. Se um processo ficar de fora da repercussão geral, um advogado ele tem o poder de avisar o STF e pedir: olha, meu processo faz. Apesar da inteligência artificial não ter classificado meu processo como esse tema, eu trago justificativas e gostaria que o meu processo fosse incluso nessa categoria de repercussão geral que vocês criaram. Então, também, mais uma vez, conseguimos ter esse recurso humano de intervir no resultado da, da, da própria decisão automatizada que foi feito por uma inteligência artificial. Então, o cuidado em escolher o contexto onde vai ser aplicada a tecnologia é muito importante. Então, trago mais um exemplo positivo e que não gera maiores impactos negativos no uso. Um outro exemplo, né, saindo um pouco do judiciário, indo um pouco para os advogados, talvez até destacando um pouco o próprio cuidado com o uso da tecnologia. Essa notícia, inclusive, é bem recente, do dia 28 de maio de ontem. É de um advogado que utilizou o ChatGPT para montar uma petição e o ChatGPT forneceu para ele citações em jurisprudências que não existiam. Então, mais uma vez, o juiz, até quando foi consultar essas jurisprudências mencionadas, viu que não existiam e até acabou dando um alerta para o advogado e com certeza acho que até foi visto com maus olhos pelo próprio juiz que estava julgando. Então, do mesmo modo que esse tipo de tecnologia errou e, na verdade, acabou fazendo só o advogado passar vergonha, mas vamos pensar por outro aspecto. Imagina se não mencionassem não fosse do contexto de citar decisões, mas fosse utilizado para criar uma sentença.
mas uma sentença baseado numa legislação que não existe, numa interpretação equivocada da legislação. Bom, os advogados geralmente conseguem recorrer, né? Mas qual que é a confiança depositada pelo judiciário quando eles forem utilizar essa tipo de tecnologia? Então, mais uma vez, já sempre tem que ter o fator humano inserido nesse tipo de decisão e a permissão para que isso seja sempre questionado, porque esse tipo de tecnologia ainda está muito experimental e com certeza podem trazer outros tipos de problemas, e esse das citações que não existem só foi um dos mencionados. Então, mais também um alerta pela que a tecnologia, mais uma vez, apesar de trazer muitos benefícios, também podem trazer confusões dentro do judiciário. E, bom, esse aqui é um outro assunto que eu trago, esse aqui não ocorreu efetivamente no Brasil, foi utilizado, nos Estados Unidos, que era um sistema Compass, na época até, em 2016 ficou muito famoso esse caso, que era um sistema utilizado pelo governo para definir qual que era a chance da pessoa ser recorrente em crimes. Então, até baseado nisso, eles definiam a questão da fiança da pessoa, a questão de se ter liberdade provisória ou não. E só que o grande problema é que tinha muitos vieses esse próprio sistema. Então, acabavam que pessoas da raça branca acabavam sendo atribuídas com risco menor de reincidência nos crimes, e mulheres negras acabavam tendo segundo o sistema, apresentando maior risco. Ele foi criticado mundialmente, esse sistema, justamente pelos problemas de viés de raça e gênero, e com certeza injustos, né? Mas pelo treinamento que foi realizado, acabou sendo um grande exemplo de como esses sistemas de IA devem ser devidamente tratados e analisados antes mesmo de entrar em produção. Então, a pergunta que eu faço, né? Então, primeiro, tem que ter transparência para as pessoas compreenderem que esses sistemas têm viés de raça e gênero, ou pelo menos só de raça ou só de gênero. E se tiver, a primeira pergunta que deve ser feita, vale a pena continuar no desenvolvimento desse sistema? Tem como contornar esse problema? Conseguimos eliminar esses tipos de variáveis do sistema? Justamente porque se não conseguimos eliminar, se não conseguimos tratar esse tipo de problema, os impactos negativos que esses sistemas podem trazer são inúmeros. Então aí fica mais um ponto de reflexão. Até que ponto um sistema que pode trazer inúmeros impactos negativos vale a pena ele ser utilizado? Então, esse caso do Compass é só um dos exemplos que pode ser mencionado, que acabou sendo um caso relatado mundialmente, mas é preciso sempre ponderar esse tipo de situação e aprender com os erros já existentes, né? Então, como a IA, os erros que acontecem mundialmente, com certeza podem acontecer no Brasil, e precisamos conhecer esses erros justamente para evitar que aconteçam aqui também. E já indo já para o fim, né, então falamos muito dos problemas, da necessidade da transparência, mas como chegar nessa transparência e como evitar e tratar esses problemas relatados? Bom, há toda uma linha de pesquisa chamada IA responsável. E o que seria exatamente IA responsável? IA responsável são cuidados que devem ser aplicados durante o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Como eu mencionei, temos os princípios ali na própria proposta do marco regulatório de IA, e essa figura até acabei retirando de um relatório da União Europeia, mas também para esses princípios serem executados e validados, também temos que adotar tanto os métodos técnicos, quanto também medidas de governança. A própria legislação talvez precise se complementar, estabelecer regras para contextos específicos. Então, o que eu vislumbro também é, após a vigência do marco regulatório de IA, cada contexto vai regulamentar a sua área. Então, talvez o poder público, ou em específico o judiciário, crie uma portaria, talvez criando diretrizes sobre o que tipo de sistemas de IA o judiciário vai adotar, ou que tipo de sistemas de IA o judiciário não pode adotar. A nossa própria proposta do marco regulatório de IA já estabelece um rol taxativo de sistemas de IA que não são aceitos dentro
não vão ser aceitos dentro do Brasil. Então, talvez é muito interessante essa reflexão e ver que tipo de sistemas podem ser avaliados a construção agora dentro de específico do próprio Poder Judiciário. E daí tem áreas correlatas, né, a própria questão da LGPD, então que tipo de dados podem ser utilizados para a criação de sistemas? Que daí a questão da diversidade, então dependendo das variáveis utilizadas, temos uma certa representatividade de pessoas, de raça, de gênero, de idade, de orientação sexual, justamente para evitar esses vieses dentro dos próprios sistemas. Tem a questão da responsabilidade, então, quem criou o sistema, quem solicitou o sistema, quem adquiriu de uma empresa privada, essa responsabilidade está bem definida. No caso de um impacto negativo, quem que vai ser responsabilizado, quem vai arcar com os prejuízos desse comportamento inadequado do sistema, também talvez é um ponto muito importante para ser levantado. E mais uma vez, gente, muito desses aspectos a gente acaba passando pela própria transparência, até para verificar até esse próprio comportamento inadequado do sistema, não conseguimos verificar sem um nível mínimo de transparência. Aqui eu trouxe também um breve, na verdade, uma figura muito simplificada do que seriam as fases da própria construção de uma IA, aqui em específico da mineração de dados ou aprendizado de máquina. Então, cada fase dessas, né, então desde a leitura dos dados até a identificação de padrões e a própria criação dos padrões identificados, há cuidados que podem ser tomados, né, e os princípios mencionados anteriormente podem ser aplicados em cada fase dessas. Então é muito importante, se a gente não consegue explicar efetivamente o modelo, por ele ser opaco, é muito interessante o quanto você consegue detalhar dessas outras fases. Então, vocês conseguem detalhar quais os dados utilizados, por que foram utilizados mais dados de um determinado gênero, se há uma falta de dados, há uma possível falha que não temos dados disponíveis de gênero suficiente para o treinamento, então isso está mapeado. Qual o risco associado a isso? Conseguimos contornar esse risco? Esse risco tem um impacto tão grande que valia a pena não utilizar esse tipo de variável. Então, são tomadas decisões são muito importantes estarem mapeadas e documentadas até para, no caso do índice prejudicado, poder consultar essa própria documentação e, se for o caso, questionar como essa decisão foi tomada. Então é muito interessante. Acaba sendo um pouco técnico aqui essa parte, mas é interessante vocês conhecerem que a transparência acaba passando por diversas fases e não só essa questão da transparência do modelo matemático. E foi o que faz parte desse slide que eu comentei, né? Na verdade, existem duas categorias de transparência. A transparência quanto ao uso, que são efetivamente os dados utilizados, quais dados são utilizados para treinamento, como foi o critério da seleção das variáveis, e a questão da transparência quanto à operação. E daí, voltando àquela figura dos modelos matemáticos, cheio de riscos, bolinhas, que é difícil verificar exatamente qual é o caminho que percorreu, isso seria uma transparência quanto à operação, conhecer efetivamente como aquele modelo matemático funciona. Aqui é um pouco sobre explicabilidade, né, então voltando até aqueles primeiros slides que eu comentei, tendo um modelo opaco, no caso daqueles de redes neurais profundas, o que eu posso fazer para tornar ele um pouco mais transparente? Então aqui, na verdade, existem diversas técnicas, e aqui entra muito em quem efetivamente desenvolve sistemas de IA. Então a pessoa pode aplicar técnicas diferentes para explicar o comportamento daquele sistema. Mas como eu mencionei, é sempre uma aproximação daquele comportamento. Dificilmente ele vai conseguir explicar, o modelo que é totalmente opaco. Então acaba entrando numa seara aí bem mais técnica, mas achei interessante, demonstrar para vocês, justamente porque o que eu acho que tanto a OAB quanto os advogados ou até os juízes vão se deparar no futuro próximo. Quando a gente for exigir a transparência de um algoritmo de IA, talvez do judiciário, que tipo de informações que pode chegar para o juiz? Vai chegar uma fórmula matemática? Vai chegar um gráfico? Vai chegar um texto?
vai chegar uma fórmula lógica. E a pergunta é: os juízes estão preparados para compreender esse tipo de fórmula? Ou a empresa que forneceu essa transparência, ela tem o dever de fornecer um texto compreensível, mas a que ponto vamos conseguir detalhar através de um texto corrido todo um comportamento complexo de um sistema, por exemplo, como o ChatGPT? É possível detalhar, por exemplo, o comportamento do ChatGPT através de um texto corrido? Então, e qual vai ser o tamanho desse texto? Mesmo tendo um texto corrido, alguém lendo esse texto vai conseguir compreender exatamente como um sistema como o ChatGPT funciona? Então, ainda há muitas incertezas. Existem vários artigos científicos trabalhando em cima disso, mas eu vejo ainda que na prática, quando alguém for exigir essa transparência, o tribunal vai ter toda uma dificuldade técnica para conseguir trazer essa transparência, e quem for ler esse documento também vai ter toda uma dificuldade, por mais que hajam esforços para ser numa linguagem acessível, também efetivamente acho que vai ser difícil chegar exatamente no comportamento do sistema. Aí a gente volta já na pergunta antes mesmo da criação do sistema. O poder público, no dever de transparência que ele tem e estando dentro de um contexto que envolve muitos impactos negativos, ele poderia utilizar um sistema opaco, um algoritmo opaco para treinamento da sua IA, ou ele sempre deveria utilizar algoritmos interpretáveis? Como eu mencionei, ou aquele sistema de árvore de decisão que não precisam de maiores esforços para ser compreensível. Então, acho que essa é uma reflexão muito válida e muito pertinente. Então, talvez a gente precise abrir um pouco mão da precisão dos algoritmos opacos e dar preferência para algoritmos mais interpretáveis, justamente por esse dever, tanto pelo princípio da transparência, quanto pelo princípio da publicidade e pelo próprio princípio da motivação que o poder público é submetido. Então, talvez esse é um ponto, acho que de toda a minha palestra, acho que esse é o principal ponto para também tem os advogados, né, que se preocupam com esse tema, fazerem essa ponderação. Aqui eu trago o caso da Itália, né, já também finalizando, eles tinham banido o ChatGPT do país deles e agora eles estão aceitando novamente, mas já estão fazendo obrigações, dentre as diversas obrigações para a OpenAI, eles estão exigindo a questão da transparência. Então também eu vou acompanhar agora como que a OpenAI vai lidar com a transparência do ChatGPT e que tipo de transparência que eles conseguem dar, justamente porque é um sistema muito complexo, e que tipo de transparência é aceitável. Então, é um modelo matemático, é um texto? Um texto consegue detalhar como exatamente o ChatGPT funciona? Eu acho que dificilmente. Então, é só acompanhando essas notícias e vendo como que essas empresas estão lidando com isso, que não é algo nada trivial. E uma coisa que eu acabei comentando, né, os próprios fundamentos, então que tanto o poder público quanto o poder judiciário, né, por fazer parte do poder público, é submetido, e são muito ligados à própria transparência. E tudo isso visando também a própria proteção dos direitos fundamentais, né. Então, sem transparência, como que a gente pode verificar que os direitos fundamentais são protegidos? Então acaba não é só uma questão até de controle social, e sim que, os direitos mais sagrados, né, que estão previstos na Constituição, eles também não estão sendo violados por esse tipo de sistema ou pelo próprio Estado. Então também é um ponto para ser validado. E como recomendações, né, então apesar de inúmeros princípios, eu me ative à questão da transparência, e como as recomendações para quem for trabalhar com esse tipo de sistema, é primeiro adotar algoritmos interpretáveis, não sendo possível precisar adotar um algoritmo opaco, é fazer ações de explicabilidade, mas já ressaltando que explicabilidade não é trivial, é uma tarefa muito custosa, então talvez até vale ponderar até que ponto vale fazer explicabilidade ou já adotar realmente um algoritmo interpretável. E sempre que possível transparência em todas as fases do sistema, desde a seleção dos dados até a transparência do próprio modelo. E encerro minha fala por aqui e agradeço a Gabriela pelo convite mais uma vez.